Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos agora para a aula de número 17, onde nós vamos resolver mais questões sobre geometria plana e geometria espacial. Apenas um lembrete: se ao final dessa aula você tiver gostado, não esqueça de fazer um comentário e deixar o seu like. E aproveite também para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente continue dando prosseguimento ao nosso projeto. Então, vamos para a aula de hoje. A primeira questão diz assim: os volumes de dois cilindros estão entre si na razão 27. Calcule o raio do maior cilindro, sabendo que o raio do menor mede 3 centímetros. Assinale a alternativa correta. E ele nos dá 5 opções. Bom, eu trouxe essa questão para a nossa aula e quando nós terminarmos de fazer a questão, eu vou fazer um comentário sobre ela, tá? Então ele diz assim: os volumes de dois cilindros estão entre si na razão 27. Calcule o raio do maior cilindro, sabendo que o raio do menor mede 3. Muito bem. Então, vamos lá. Eu reproduzi aqui as informações dadas pelo exercício. Nós estamos falando aqui na figura de dois cilindros. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um primeiro cilindro e eu tenho aqui um segundo cilindro. Então, nós temos dois cilindros, chamados de volume V1 e V2. Então, vamos representar aqui os nossos dois cilindros. Esse aqui é o nosso volume V1 e esse aqui é o nosso volume V2. Bom, por que eu estou falando em volume? Porque o texto informa que os volumes estão entre si na razão 27. Isso quer dizer o seguinte: o volume V1, que é o volume maior, o volume V1, que é o volume maior, está para o volume V2, que é o volume menor, assim como o 27 está para 1. Quando a gente fala que está na razão 27, é que a divisão entre eles vai dar o valor inteiro 27. Muito bem. Em outras palavras, se nós multiplicarmos de forma cruzada, nós estamos querendo dizer que o volume V1 é 27 vezes o volume V2. Ora, como nós estamos trabalhando com a figura do cilindro, esses volumes significam volume do cilindro maior, volume do cilindro menor. Sempre lembrando que o volume do cilindro você calcula pegando a área da sua base e multiplicando pela sua altura. Respeitando aqui o posicionamento, né? Eu tenho aqui o raio maior e eu tenho aqui a altura maior. Assim como eu tenho o raio menor e a altura menor. Então eu estou representando as medidas do primeiro cilindro, que é o cilindro maior, por letras maiúsculas. Raio maiúsculo, altura maiúscula. O cilindro menor, minúsculo, R minúsculo, H minúsculo. Então, substituindo aqui na fórmula, nós vamos ter o seguinte: no cilindro, a área da base é a área de um círculo, que a gente calcula fazendo πr ao quadrado. πr ao quadrado. R maiúsculo porque se trata do volume maior, vezes a altura maior. Isso tem que ser igual a 27 vezes o volume do cilindro menor. πr ao quadrado
vezes H. Perfeito? Muito bem. Como você pode perceber, nós temos a constante π do lado esquerdo, a mesma constante π do lado direito. Eu posso cortar. O problema informou que o raio menor vale 3. Então, esse raio menor vale 3. Então, eu vou vir aqui no lugar do R minúsculo e vou substituir pelo valor 3. Então, nós vamos ficar assim, ó. R² vezes H igual a 27 vezes o raio menor é 3, então é 3² vezes H. Portanto, nós vamos ter assim, R² vezes H igual a 27 vezes 9 vezes H. E aqui é o ponto que eu falei para vocês no início do texto, que eu queria fazer um comentário. São 2 comentários. O primeiro é esse. Eu não tenho como prosseguir no problema, porque o problema não informou as alturas de cada um dos 2 cilindros. Então, nós não temos, lógico, evidentemente, a resposta da banca examinadora em relação a essa questão. Mas certamente ela foi anulada, porque está faltando a relação entre as alturas. Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos admitir que as alturas também sejam iguais. Então, vamos admitir que as alturas sejam iguais. Nesse caso, eu posso cortar a altura do lado esquerdo com a altura do lado direito. Lembrando que nós estamos supondo que as alturas também sejam iguais. Muito bem. Nesse caso, o raio maior seria 27 é 3 ao cubo. 9 é 3 ao quadrado. Então, o raio ao quadrado seria 3 na potência 5, porque base iguais, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, você tem que o raio seria a raiz quadrada de 3 na quinta é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Sérgio, por que você está colocando tudo em forma de quadrado? Porque como se trata de uma raiz quadrada, tudo que tiver elevado ao quadrado pode cair fora da raiz. Portanto, o raio será 3 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 3. Em outras palavras, o raio será 9 raiz quadrada de 3 centímetros. E também nós não vamos encontrar essa resposta em nenhuma das alternativas que ele nos ofereceu. Então, essa questão tem 2 problemas sérios, né? Primeiro, que nós não sabemos a relação entre as alturas. Para dar prosseguimento no problema, nós fizemos a suposição que elas sejam iguais. E segundo, que, sendo iguais, eu não vou encontrar nenhuma das alternativas como sendo 9 raiz quadrada de 3. Tá? Mas como aqui o importante, o nosso objetivo é o de aprender a fazer, então nós estamos aprendendo a resolver o problema. Ok? Beleza. Vamos para a nossa próxima questão. A questão número 2 diz assim: um galão com forma cilíndrica é usado para armazenar água em um galpão de uma empresa. Esse galão, esse tambor, possui 0,8 metros de diâmetro e 1,5 metro de altura. E em determinado momento tem 75% do seu valor máximo preenchido com água.
atendendo às normas de uso estipuladas pelo fabricante. No entanto, há um pequeno furo na sua base, fundo, que faz vazar 5 centímetros cúbicos de água a cada segundo. Sabendo que não foi colocado mais água no galão, podemos afirmar que ele fica vazio após quanto tempo? Considere π valendo 3,14. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Eu reproduzi aqui as informações do problema. Eu tenho aqui um tambor, um galão, na forma cilíndrica. Então, vamos lá. Vamos representar aqui um tambor no formato cilíndrico. Vamos colocar aqui. Vamos desenhar aqui o tamborzinho. A gente desenha ele assim, né? Muito bem. O problema diz o seguinte, olha, esse tambor, ele tem, muita atenção agora, 0,8 metros de diâmetro. Então, vou marcar aqui, ó, diâmetro 0,8 metros. E ele tem de altura, vamos marcar aqui, altura 1,5 metro. 1,5 metro de altura. Muito bem. Segundo o texto, ele tem aqui na base um pequeno furo. E esse furo, ele escoa 5 centímetros cúbicos de água a cada 1 segundo. Perfeito? Muito bem. Outra informação dada pelo problema. O galão se encontra já preenchido com água. Então, o galão já tem água. E essa água corresponde a 75% do volume total, de sua capacidade total. Então, o galão não está completamente cheio. Pelo contrário, ele está com 3/4 da sua capacidade. Então, ele quer saber o seguinte, se nós não vamos fazer a reposição de água, com o passar do tempo, essa água vai se escoando pelo furo. Então, ele quer saber o seguinte, quanto tempo vai demorar para que esse galão fique completamente vazio. E uma informação importante que ele nos dá é que ele quer que você considere o valor de π igual a 3,14. Muito bem. Então, a primeira providência que nós vamos tomar é no seguinte sentido. Senhores, se o diâmetro é 0,8, o raio dele é metade. A metade de 0,8 é 0,4. Raio é sempre metade do diâmetro. Segundo passo, vamos calcular o volume total desse cilindro. Ora, o volume total dele é a área da base vezes a sua altura. Ou seja, é o 3,14 vezes o valor desse raio vezes o valor do raio, que é 0,4 ao quadrado, vezes o valor da altura, que é 1,5 metro. Portanto, o nosso volume total, será 3,14 vezes 0,16, que é 0,4 ao quadrado, vezes 1,5. Em outras palavras, nós vamos encontrar que o volume total é 0,7536. 0,536. Detalhe, metros cúbicos, porque nós estamos trabalhando em unidades métricas.
Beleza. Muito bem. Só que essa é a capacidade total. E eu tenho 75% dessa capacidade ocupada. Então agora, nós vamos calcular aqui o volume de água. Vamos chamar assim, ó, volume H2O, símbolo químico da água, né? Muito bem. É 75% de 0,7536. Ora, 75% é 75 sobre 100, vezes 0,7536. Em outras palavras, o volume de água que eu tenho nesse galão, nesse reservatório, corresponde a 0,5652. Muita atenção agora. O que? Metros cúbicos. Perfeito? Porque nós estamos trabalhando tudo em unidades cúbicas. Agora vamos dar uma interpretação a essa informação. Ele diz que o furo deixa escoar 5 centímetros cúbicos por segundo. Então agora aqui já há uma inconsistência, né? Eu estou trabalhando com metros cúbicos e ele está me dando uma informação em centímetros cúbicos. Então vamos fazer uma mudança de unidade. Por isso que eu selecionei essa questão. Ela permite que a gente faça uma revisão de vários pontos de um determinado edital. Agora a gente vai partir para a parte de sistema de medidas. Olha só. Nós sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Mas como eu estou querendo trabalhar com metros cúbicos, eu vou pegar os dois lados da igualdade e vou elevar à potência 3. Porque eu estou querendo trabalhar com metros cúbicos. Ora, senhores, 1 ao cubo é 1. Então eu tenho que 1 metro cúbico seria igual 100 ao cubo é 10 na sexta. Centímetros cúbicos. Em outras palavras, para eu passar de metro cúbico para centímetros cúbicos, que é o que nós vamos fazer a mudança para centímetros cúbicos, eu tenho que pegar o meu valor e multiplicar por 10 na sexta. Multiplicar o número por 10 na sexta é caminhar com a vírgula 6 casas para a direita. A nossa vírgula, ela vai caminhar 6 casas para a direita. Sérgio, mas por que ela caminha para a direita? Muito simples. Quando você multiplica por 1 milhão, qualquer número que você pegue, multiplicado por 1 milhão, que é o 10 na sexta, ele vai ficar maior. E para que o número fique maior, é necessário que a vírgula se desloque para a direita. Tantas casas quanto for o expoente. Se o expoente é 6, eu vou caminhar com a vírgula 6 casas para a direita. Conclusão. O nosso número, ele vai ficar 1, 2, 3, 4 casas, ela pararia exatamente no 2. Como são 6 casas, eu vou colocar 2 algarismos zeros. Então, o volume de água que tem ali é de 565.200 centímetros cúbicos. Perfeito? Muito bem. Então, agora vamos apagar aqui essas informações, porque a gente precisa de espaço para poder dar continuidade à solução do problema. Então, nós já aprendemos que para passar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1 milhão,
Multiplicar por 1 milhão é caminhar com a vírgula 6 casas para a direita. Então você caminhou 1, 2, 3, 4, pararia no 2. Como são 6 casas, mais 2 algarismos iguais a 0. Perfeito. Então, vamos liberar um espaço para nós aqui. Ok? Muito bem. Agora vamos interpretar. Eu tenho 565.200 centímetros cúbicos. E o ralo perde 5 centímetros cúbicos por segundo. Então vamos fazer uma regrinha de 3. Se em 1 segundo ele perde 5 centímetros cúbicos, ele vai levar x segundos para perder 565.200 centímetros cúbicos. Outro ponto do edital, né? Uma regrinha de 3, simples e direta. Muito bem. Então, nesse caso, o nosso valor de x será 5,65200 dividido por 5. Perfeito? Então, 5 por 5 dá 1, sobra 0. 6 por 5 dá 1, sobra 1. 15 por 5 vai dar 3, sobra 0. E aqui o 200 vai dar 0,40. Muito cuidado agora, certo? 113.040 o quê? Segundos. Mas a nossa resposta foi dada em horas e minutos. Então, olha de novo, sistema de medidas. Nós vamos ter que fazer uma pequena transformação aqui. Então, vamos novamente relembrar o seguinte. Olha só. Nós sabemos que 1 hora são 3.600 segundos. 1 hora são 3.600 segundos. Ora, y horas vão levar 113.040 segundos. Perfeito? Muito bem. Então, fazendo as nossas continhas, vamos apagar aqui. O nosso valor de y será de 113.040 dividido por 3.600 segundos. E essa divisão vai me dar 31,4 horas, porque nós estamos passando tudo para horas. 31,4 horas significam 31 horas completas mais 40% de 1 hora, 0,4, 40% de 1 hora. 1 hora tem 60 minutos, 6 vezes 4, 24. Então, nós temos 31 horas completas e 24 minutos. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. Perfeito? Então, veja quanto interessante é essa questão, né? Além de nós trabalharmos com o conceito da geometria, nós estamos trabalhando com sistema de medidas, essas transformações que nós fizemos ao longo do caminho, de metros cúbicos para centímetros cúbicos, de segundos para horas. Trabalhamos com porcentagem, quando nós tivemos que fazer o cálculo dos 75%, e trabalhamos com a regrinha de 3. Isso sim é uma questão boa de concurso, porque ela pega vários pontos do edital e explora numa única questão. Perfeito? Muito legal. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 3 é uma questão de uma banca muito famosa, chamada VUNESP. Considere um cilindro A e um cone B
de mesma altura e mesma base. Então, muita atenção agora. De mesma altura e mesma base. Mesma altura e mesma base. Muito bem. A relação entre os volumes VA e VB, do cilindro e do cone, respectivamente, é. Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte. Nós temos aqui, vamos representar, nós temos um cilindro. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Nós temos um cilindro. Então, aqui está o nosso cilindro. Vamos acertar esse cantinho. E ele nos informa que o cone tem a mesma altura e a mesma base do cilindro. Conclusão. Nós vamos desenhar um cone aproveitando já o desenho do cilindro. Olha aí, o nosso contorno vermelho representa o nosso cone, que tem a mesma base, então vamos passar aqui por cima, e a mesma altura. Lembrando que a altura é a distância que vai do centro até a base. Então, olha aí, ó. A altura é a mesma para os dois. Se a base é a mesma para os dois, na base nós temos o raio. Então, nós temos a mesma base e a mesma altura. Então, ele quer que você tire a relação entre os dois. Bom, presta bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. Uma questão de bom senso. Olhando para o desenho, você já percebe que o volume do cilindro, que é o volume VA, VA é o volume do cilindro. O texto informou isso. E VB é o volume do cone. VB é o volume do cone. Muito bem. O próprio desenho já sugere que o volume VA é maior que o volume VB. O desenho já sugere isso, que o cilindro é maior que o cone. Portanto, a alternativa A é fora de propósito, porque aqui ele está dizendo que o volume VB vale 6 vezes o volume VA. A alternativa C também é fora de propósito. E a alternativa E também é fora de propósito. Porque o volume VA tem que ser maior que o volume VB. Então eu já parto com 3 alternativas eliminadas. As respostas só podem ser a letra B ou a letra D de dado. Bom, então agora é só pensar um pouquinho. Olha só, gente. O volume VA, que é o volume do cilindro, é a área da base vezes a altura. O volume VB, que é o volume do cone, o volume VB, que é o volume do cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ora, senhores, a parte de cima aqui da fórmula é o nosso volume VA. Conclusão, o nosso volume VB será o volume VA dividido por 3. Se nós passarmos o 3 para lá multiplicando, você determina que o volume VA será 3 vezes o volume VB. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. O volume VA
é igual a 3 vezes o volume VB. Em outras palavras, eu preciso de 3 cones, em termos de volume, para preencher o volume de um cilindro, desde que eles tenham a mesma base e a mesma altura. Então, se você pegar duas figuras, o cilindro e o cone, com a mesma base e com a mesma altura, você precisa de 3 cones, em termos de volume, para formar um cilindro. Perfeito, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, te faço um convite. Deixe um like para nós, faça um comentário, é muito importante os comentários, e aproveite para se inscrever no nosso canal. Acesse nosso site também, www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos de raciocínio lógico e matemático. Tudo muito bem estruturado, aulas teóricas, aulas de exercícios, exercícios comentados em vídeos, listas de exercícios propostos, todos eles gabaritados, provas comentadas, simulados, enfim, toda a estrutura que você precisa para estudar com qualidade para qualquer prova que tenha raciocínio lógico matemático. Espero por vocês para a nossa próxima aula. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.